Vida de São José, livro 2, capítulo 15, por Monja Maria Cecília Bage. Favores divinos. Nosso José cresceu maravilhosamente apaixonado por seu Deus, de tal maneira que se esforçou totalmente para nomeá-lo. E tinha um desejo cada vez mais ardente de fazer grandes coisas pela glória de seu Deus, e esperou com intenso desejo que isso acontecesse. O tempo em que, de acordo com as promessas feitas a ele pelo anjo, se dedicaria totalmente ao serviço de Deus e, portanto, muitas vezes dizia ao seu Deus: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ó meu Deus, quando será o momento em que serei feliz plenamente ocupado contigo? Quando sua promessa será cumprida? Meu coração queima com o desejo de me ocupar totalmente de você em breve. Um dia, quando o santo estava no templo, suplicando ao seu Deus, ele ouviu a voz de seu bem-amado, e dentro de seu coração ele lhe disse: pede, meu servo e amigo, você está de bom humor, porque logo você será consolado, e seu desejo será realizado. Para a doçura dessas palavras foi tanta alegria que o santo sentiu que caiu em êxtase. Quando lhe foi revelado por Deus, tão logo tivesse uma grande graça, ou seja, ter uma companhia com a qual teria tido com quem negociar e falar sobre Deus e os mistérios divinos que lhe foram revelados várias vezes, de acordo com a promessa de que o anjo o fizera sonhar, que seu Deus lhe daria uma criatura com quem ele poderia falar, contar as maravilhas da onipotência divina. Ao mesmo tempo que Deus lhe revelou isso, ele também o fez entender as sublimes virtudes daquele que o teria destinado a lidar com ele. Mas naquele momento nada mais lhe foi manifestado. Quando José voltou do êxtase completamente consolado com a alma muito feliz pelo favor concedido, humilhou-se diante de seu Deus. Adorou-o e agradeceu-lhe carinhosamente, e reconhecendo seu nada, disse ao seu Deus: ó meu Deus imenso e incompreensível, quem sou eu que me favorece tanto? Será que a sua imensa grandeza se digna lidar comigo, verme desprezível, e me fazer tantos favores? Que você se inclina a lidar com os profetas e os patriarcas, uma coisa tão grande, mas comigo, um servo tão desprezível? É uma coisa permanecer estática para a maravilha. Ó meu Deus, corresponderei a tanta bondade, a tanta complacência, a tanto amor? Ó meu Deus, aqui estou eu, sou todo seu. Faça comigo o que quiser. Não tenho mais nada para lhe dar, mas para mim, para toda a minha vida, quero me entregar novamente a ti. E se pudesse ter em minha liberdade o coração de todas as criaturas, daria tudo a você e os consagraria ao seu amor. Mil imenso, infinito, inefável e incompreensível, receba a pequena oferta de seu desprezível servo e escravo José, que se entrega a você de todo o coração. Assim, nosso José se humilhou nos favores que recebeu e mostrou-se grato ao seu Deus pelos benefícios, reconhecendo todos os recebidos de sua divina bondade e generosidade, sem mérito de fazer parte, que foi chamada de criatura muito desprezível e indigna. Ao deixar o templo, depois de ter recebido um grande favor de seu Deus, ele foi à sua oficina e novamente agradeceu a Deus, seu Deus, e voltou ao trabalho, concentrando tudo. Naquele dia, ele não foi capaz de comer nenhuma comida corporal. Na noite seguinte, o anjo falou com ele em seu sonho e ele se congratulou com o favor recebido, assegurando-lhe também que em pouco tempo ele teria o que havia prometido muitos anos antes, vindo de Deus. Peço que continue pagando graças a Deus pelo grande benefício que teria sido feito, que a você será feito. Quando o jovem santo acordou, rendeu novamente a Deus graças, convidando o santo profeta Davi com as criaturas a louvarem o seu Deus, e com os 3 filhos de Babilônia ele o abençoou. E assim se fez. Não apenas quando recebeu algum favor especial, mas diariamente, desfrutando muito do seu espírito em orar, e novamente agradecendo a seu Deus por ter dado às suas criaturas o dom de louvar e abençoar dessa maneira.
O jovem santo estava esperando pelas graças prometidas com toda a tranquilidade e confiança na disposição divina. Ele os queria, mas seu desejo não era impaciente, nunca estava investigando nada, nem pensou sobre o que teria sido aquilo que Deus lhe daria como companhia e com o qual ele teria que se ocupar para servir seu Deus. Nada disso foi jamais procurado por nosso José, mas muito calmo, aguardava as promessas divinas, muito certo de que seu Deus teria feito tudo com grande providência e infinito amor. Isso ele dizia muitas vezes: que bela sorte minha! Lidando com uma criatura que Deus me dará para falar de sua grandeza, bondade, infinito amor, divinas perfeições, e essa criatura se dignaria a lidar comigo e não rejeitar a minha vileza, a minha pobreza, a minha humildade, a minha indignidade. Como você é bom comigo, meu Deus! Como você secunda os desejos daqueles que confiam em você. Isto foi dito pelo santo, louvando e agradecendo sempre o seu Deus, e recebendo todo o bem de suas mãos divinas, e reconhecendo tudo de Deus. À medida que crescia em São José o amor por seu Deus, também estava crescendo o amor ao próximo. E ele se desfez completamente quando ele sabia que havia uma pessoa pobre em necessidade e não podia ajudar. Portanto, confiava ao seu Deus a sua ajuda. Ele também se privou do que era necessário para ajudar os pobres, e quando ele lhes dera dinheiro pelo trabalho que ele havia feito, ele imediatamente dava a maior parte aos pobres necessitados, para as pessoas aflitas. Ele simpatizou tanto que implorou a Deus por elas com tanta pressa para confortá-las, e ele perseverou no radônio, até que soube que Deus os havia assistido. Ele gostaria de suprir a necessidade de todos, tanto espirituais quanto temporais. Disse ao seu Deus: meu Deus, você já está vendo a minha pobreza e minha insuficiência, e que não posso fazer o bem que gostaria que meu próximo recebesse. Portanto, tu que é rico de misericórdia e todo caridade e amor, ajuda-os nas necessidades de todos. Conforta os aflitos, ajuda os necessitados, porque todos podem. Alegria, meu Deus, seja pobre e incapaz. Eu ser pobre e incapaz, porque é extremamente rico e pode fazer tudo. É por isso que peço o que não posso fazer. Deus apreciou muito essas expressões de seu fiel servo, e ele não parou de atendê-las em seus pedidos apressados. E José ficou muito grato a Deus, agradecendo continuamente também aqueles que recebiam o benefício. O mesmo é feito para os doentes, implorando continuamente por sua salvação corporal e muito mais pela espiritual. Ele os visitava, consolava, encorajava para que sofressem tudo com paciência, e essa profissão que ele exercia com os pobres, mas com aqueles de uma determinada condição e que possuíam riqueza, ele não se aproximou, porque disse que era pobre e que não ousava lidar, exceto com os pobres que eram iguais a ele. E para aqueles que nada podiam, ele os recomendava carinhosamente, para que não deixassem de os beneficiar. E para aqueles que podiam, ajudar, ele falava que não deixasse de os beneficiar os pobres, e embora não os tratasse, pediu que todos recebessem sua caridade tão perfeita. Nosso José continuou neste estilo de vida por muitos anos, apaixonando-se maravilhosamente por seu Deus, e próximo e na prática de todas as virtudes, de tal maneira que se tornou admirável, não apenas aos olhos dos homens, mas também a dos próprios anjos. Tanto era sua pobreza e inocência, sua humildade, sua caridade, o desprezo por todas as coisas desatualizadas e terrenas, e o desprezo e pouco valor que ele sentia de si mesmo, humilhando-se não apenas diante de seu Deus, mas de todas as criaturas, por mais ardilosos e desprezíveis que fossem. Ele considerava todos eles melhores do que ele, e todos olhavam para eles com grande caridade e amor. Eu sentia muito por todos, e ele orou por todos, desejando a todos o verdadeiro bem, e pediu ao seu Deus de coração, com grande insistência. Então, pelas solenidades que foram celebradas no templo, nosso José era vigiado, era constante, todo feliz, com tanta devoção, participando de todas as cerimônias. Ele não parava de olhar tudo o que acontecia, mas com os olhos fixos no chão e o coração fixo em Deus.
Ele estava totalmente absorvido. Nesse estado, Deus se dignou ao iluminar sua mente, fazendo-o entender os grandes mistérios, deliciando sua alma em seu Deus e desfrutando dos favores divinos, porque Deus, com mão generosa, recompensou seu fiel servo que por seu amor se privou de todas as satisfações que essas circunstâncias costumavam levar os outros. E assim ele estava se tornando mais agradável ao seu Deus e com a capacidade de obter mais favores divinos. Capítulo 16. São José prepara-se com penitências e orações para receber de Deus o presente incomparável da sua esposa mais pura, a Virgem Maria. São José já completava 30 anos e preservara imaculada sua sinceridade, castidade e inocência virgem, enriquecido com grandes méritos e adornado com todas as virtudes, e quando chegou a hora em que Deus decretou dar-lhe como esposa e companheira fiel da mais doce Virgem Maria, a mais doce Virgem Maria, tendo completado também o 14º ano de sua idade, 14 anos de Maria, Deus queria que José se preparasse para o casamento nobre, sublime e virginal. E embora a vida do santo tenha sido uma preparação constante para receber um favor tão sublime, apesar disso, nestes últimos dias, Deus queria dele uma preparação mais especial. À noite, ele o fez dizer, através do anjo, enquanto dormia, que ele deveria se preparar para receber um dos mais sublimes agradecimentos que o Altíssimo queria fazer com ele. E isso por um mês consecutivo, e que ele redobraria as súplicas e aumentaria os desejos ardentes do seu coração. Quando José acordou do sono, encontrou-se totalmente em chamas, com o desejo de receber a prometida graça em breve. E todo cheio de amor ao seu Deus, exclamou: "Você é bom demais, meu Deus de Israel! Quão fiel você é às suas promessas! Minha alma deseja a graça prometida, mas muito mais desejo o aumento do seu amor e glorificá-lo em todas as minhas ações." E assim, todo em chamas com amor, ele foi ao templo e ali, depois de adorar a seu Deus, elogiou sua infinita bondade. Por um longo tempo permaneceu orando e implorando a Deus pela graça que lhe fora prometida. E embora ele não soubesse o que era, apesar disso, ele a chamou de uma grande graça e um presente sublime, ou porque o anjo lhe havia dito, seja porque acredita que Deus sabe fazer grandes coisas e presentes por você. Nesta oração, nosso José sentiu-se acender em seu coração um amor intenso e terno pela mais santa donzela Maria. E nesse sentimento Deus manifestou a ele como ela orava muito também por ele, e como suas orações eram muito agradáveis a Deus. O santo ficou muito feliz com isso e cresceu no amor mais puro por isso. Por isso chorou por causa da doçura que sentiu ao pensar sobre isso e suas virtudes únicas e sua santidade. E costumava dizer entre si: "Ó donzela Maria Santíssima, perfeitíssima em todas as virtudes, você está orando muito por mim, muito indigno, e eu o que vou fazer por você? Outra coisa que não posso fazer é que calorosamente confie você ao nosso Deus, para que ele sempre a enriqueça de seus dons e sempre enche você com mais de suas graças." Enquanto ele dizia isso, um desejo vivo de falar com ele também estava ardendo estava ardendo em seu coração, mas como ele não achava que era digno disso, ele reprimia esse desejo, para que o desejo não crescesse, porque achou difícil alcançá-lo. Depois de orar por mais horas, como essa no templo, ele estava todo consolado, cheio de alegria, mas dirigiu-se ao santo, que não podia deixar o templo, e portanto naquele mês ele deixou sua morada contínua. Ele se preparava com jejum, sofrendo fome, sede e todo tipo de desconforto, com tanta alegria no seu coração, que todo sofrimento era um deleite para ele. Mal se ocupou com o trabalho da época, ocupando-se inteiramente de orar, em apelos apressados, crescendo maravilhosamente no desejo de obter a graça que lhe fora prometida. Durante aquele mês, o jovem santo falou apenas com Deus, fazendo atos contínuos de oferecimento a ele e súplicas, agradecimentos, louvando e abençoando sua infinita bondade, a qual ele elogiou calorosamente a santa donzela Maria.
Nenhum pensamento jamais veio à mente do santo que poderia ser dado a ele por sua esposa, mesmo que ela já estivesse na possibilidade de se casar e que alguém tivesse o privilégio de cuidar dela. No entanto, ele já sabia que ela havia consagrado seu voto, sua virgindade a Deus, e ele também o havia feito, imitando-a. Sabendo que a santa donzela tinha que se casar, todos os que eram da linhagem de Davi foram convocados para ir ao templo, e a quem Deus havia manifestado sua vontade. Eles a teriam dado como esposa. As teriam, recebido como esposa. Nosso José ficou surpreso e disse: abençoado é quem vai ter essa sorte tão linda. Ele também deve vir ao templo, como se fosse da linhagem de Davi? E aí ele estava em grande dúvida, mas para obedecer à ordem ele também se apresentou, pensando que um destino tão maravilhoso não o teria tocado, ainda mais porque ele já havia consagrado sua virgindade a Deus. Apesar disso, ele confiou muito a Deus e pediu seu favor e ajuda nesse assunto de tanta importância. Depois de terminar o mês de preparação, o santo estava tão ansioso para receber a graça prometida quando chegou o dia em que o marido seria escolhido para a donzela Maria. Na noite anterior, o anjo lhe apareceu novamente em sonho e disse: José, saiba que Deus ficou muito satisfeito em preparar você e seu ardente desejo. E ele colocou uma pomba cândida na mão, dizendo: pegue esse presente que Deus lhe dá, e você será o guardião de sua pureza. Deus o escolheu, você é muito querido, e este é o deleite do coração de Deus. Portanto, a Deus sabe que você não tem nenhuma pretensão, e vai a Ele porque você é tão prescrito, tendo sido do agrado de sua bondade, te fazer nascer da linhagem de Davi, de cujos descendentes Deus prometeu dar o Messias. Por esse motivo, Ele lhe pede que busque pela santa donzela para ser um marido que seja digno dela e que siga o coração de Deus, aumente sua graça e seu amor para Deus, pondo tudo nas mãos divinas e fazendo tudo o que Deus deseja, declarando para você que você não deseja que mais nada se cumpra, além da vontade divina. Depois de fazer a sua oração e receber essa indicação do anjo, o santo sentiu-se totalmente em chamas com o amor mais ardente por seu Deus e com o amor santo pela donzela Santíssima Maria, para que cada hora parecesse 1000, a fim de ver conhecida quem fora favorecido por suas orações e por quem obtivera tantas graças. Queria ver e conhecer a pessoa que era tão amada por seu Deus e tão enriquecida com méritos e grandes virtudes, e disse: seriam dignos de meus olhos ver esta santa donzela, esse prodígio de graça. Boa sorte para minha. Ó bendito seja quem tiver sorte de tê-la como esposa e companheira fiel. Não desejo tê-la como companheira, sendo desprezível e indigna demais a minha pessoa. Mas se tivesse a sorte de ser seu servo, me consideraria feliz. Estes foram os pensamentos de José, que foi ao templo orar e onde ele redobrou as orações ao seu Deus, depois que os outros descendentes de Davi também se reuniram, com muitos outros que também queriam ver a santa donzela, por causa da grande fama que se espalhou pela cidade. O sacerdote propôs que desse ela a esposa aos descendentes de Davi, que a fim de conhecer a vontade divina e a quem Deus havia destinado como marido de uma donzela tão digna. Cada um deles teria um bastão seco nas mãos e direcionaria suas orações a Deus, a fim de fazer a vara daquele a quem ele destinava para ser marido. Foi aceito com consentimento comum e foi feito. Enquanto isso, a bem-aventurada Maria, virgem, estava se retirando, pedindo ajuda de Deus e sua graça, para que a ela fosse designado um marido virgem, que seria o guardião de sua pureza. E já em espírito ela viu que ele havia sido designado para o mais santo e mais santo José, pelos quais todos os alegres deram graças ao seu Deus. Enquanto orava o sacerdote, junto com todos os outros, e quando nosso José estava em um lugar mais baixo e mais retraído, porque se considerava indigno, viu-se em um momento desabrochar seu cajado e se cobrir com flores muito bonitas.
O prodígio foi imediatamente admirado por todos, pelo qual todos os ministros do templo e os sacerdotes disseram que ele havia sido designado por Deus como marido da santa donzela. Em seguida, Deus também quis dar outro sinal claro do noivado, mais precioso, fazendo com que todos vissem sobre o candidato uma pomba descer do céu e pousar na cabeça de José, fazendo com que todos admirassem e garantissem que Deus o havia escolhido entre tantos como marido da santa donzela. E todos ficaram felizes, apenas aqueles que queriam também ser esposos, queriam ter a sorte de José, ficaram desapontados e sofreram. Qual seria então o sentimento do humilde José? Cada um pode imaginar no seu coração que ele se encheu de alegria e ao mesmo tempo de confusão, porque ele se considerava muito indigno disso. E na confusão de sua indignidade, ele foi exultado e regozijou-se com a boa sorte, de modo que ele entrou em êxtase, dizendo: E de onde Deus me abençoe um favor tão grande? E quando eu mereço uma graça tão especial? O anjo disse com razão que você me faria uma graça muito grande e que eu deveria me preparar para isso. Agora entendo qual foi a pomba mais pura que me foi dada na mão, de modo que eu seria guardião de sua pureza. Eu serei, meu Deus, com a ajuda da sua graça e com o favor de minha querida pomba esposa, Maria, quando ele chamava a donzela Maria para que o sacerdote a tivesse casado com São José, e todos ficaram para ver. A Santíssima Donzela apareceu ali com os olhos fixos no chão, cobertos com um rubor admirável e virginal. Ao ver cada um deles, impressionado, admirado por sua rara beleza e graça, e pela singular modéstia, invejando todos a sorte de José. Quando José a viu, ela ficou estática, com espanto. Ele ficou estático com espanto e fora também a alegria do seu coração. O santo viu um grande esplendor na face virginal de sua esposa mais pura e sentiu em seu coração a voz de seu Deus dizendo: José, meu servo fiel, eis que eu te faço o presente prometido e te dou esposa da criatura mais amada do mundo. Eu lhe dou este tesouro para que você seja seu guardião. Essa semi-pomba mais pura será sua companheira muito fiel. E vocês dois se manterão virgens, sendo a virgindade o nó muito estreito de seu casamento. O amor de vocês dois, agora unidos em um, que será consagrado a mim, sendo eu o centro e objetivo de todos os afetos e desejos de vocês. O espírito de José foi inundado mais ainda com uma alegria. Seu coração estava cheio de consolo. O santo não se atreveu a olhar mais para sua esposa mais pura, mas também se sentiu movido por um amor verdadeiro e cordial e uma terna devoção por olhar e venerar a beleza e majestade de seu rosto. Toda vez que ele levantava os olhos para olhá-la, ele permanecia estático. E ele conhecia bem com luz superior, porque sua esposa era cheia de graça e humilde, reconhecendo-se muito indigno de lidar com ela, e muitas vezes respondia: Como você fez, Senhor, meu Deus, para me fazer um favor tão grande? Enquanto isso, o sacerdote fazia a função naquele tempo. O casamento mais verdadeiro é aquele que responde mais profundamente à essência do casamento. Agora, a essência do casamento, diz o doutor Angélico, consiste na união indizível de almas, em virtude da qual os cônjuges são obrigados a manter um ao outro fiel, depois disso praticado. E eles se casaram, e no ato do casamento, os maridos, os esposos sagrados, viram uma chama sair de seus corações que se uniram e voou em direção ao céu, confirmando a Deus com essa sépula visível. O que ele havia dito a José por dentro é que o amor se uniria em um, e que ele sempre seria objeto do seu amor, ao qual a chama desse amor único. Depois que a função terminou e a donzela sagrada foi entregue a José pelo sacerdote, ele foi calorosamente recomendado. Todos deixaram o templo, deixando os dois esposos santos rezando arrebatados por horas em êxtase, onde Deus lhes revelou os mais altos mistérios. José, mais do que nunca, foi informado das grandes virtudes de sua esposa mais pura, assim também sua esposa abençoada conhecia claramente as virtudes e os méritos do seu santo marido. E ambos fizeram atos de gratidão à divina providência, que os havia favorecido tanto.
uniram-se e se uniram em um amor tão perfeito e casto. Depois que terminaram a oração e obtiveram as bênçãos de Deus, foram ao templo, levando com ele nosso José, a sua esposa mais preciosa, como um tesouro incomparável que Deus lhe dera. A santa olhou para os seus passos e em tudo se conhecia cheia de graça, modéstia e prudência. Fora do templo de São José, ele falou com sua Santíssima Esposa Maria com grande respeito e amor e disse-lhe brevemente que não tinha um abrigo para morar, tendo apenas uma pequena sala onde trabalhava e, portanto, se estava contente. A humilde esposa respondeu que ele simplesmente a levaria para onde ele morava, porque ali eles teriam conversado juntos e teriam feito o que Deus queria, enquanto teriam implorado para que ele manifestasse sua vontade divina. O santo, muito feliz com a resposta, levou-a para o pequeno quarto, quando já era tarde. Ao entrarem na sala, louvaram a Deus juntos, agradecendo novamente pelo benefício que os juntou. O santo chorou quando ele foi por ser tão desprovido de tudo, não podendo dar à esposa um lugar com capacidade em que ela pudesse se retirar. Mas a santa esposa o encorajou e consolou. Depois fizeram um lanche com pão e água e algumas frutas que o santo tinha lá, e começaram a falar sobre a bondade e a grandeza de Deus. O santo ficou absorvido, ouvindo as palavras de sua Santíssima Esposa, chorando pela doçura e regozijando seu coração pelo consolo. Ele contou a ela tudo o que o anjo lhe dissera na noite anterior, ou seja, que ele teria de que se casar com ela, e embora sua esposa soubesse de tudo, ele estava muito feliz com isso. Eu disse a ela que já sabia do voto de virgindade, Disse a ela que ele já sabia do voto de virgindade que ela havia feito, e que, imitando-a, ele também o fizera. A santa esposa ficou satisfeita com isso, e eles começaram a falar da sublimidade dessa virtude sublime. Então eles passaram a noite inteira nessas conversas que pareciam muito breves para o santo. Tão grande foi o consolo que ele sentiu ao falar com sua esposa mais pura e santa, e quando ele ofereceu suas palavras, todas iluminadas com amor a Deus e perfeita caridade, permanecendo sempre mais admirado da graça e virtude de sua esposa santíssima. O santo costumava chamá-la de minha pomba, e ele disse a ela para não se surpreender com isso, porque o anjo lhe dera a pomba quando falou comigo no sonho, que a simbolizava para que ele pudesse chamá-la corretamente, sua pomba, tendo entregue abaixo a referida figura. Sua Santíssima Esposa inclinou a cabeça quando o santo lhe disse isso, afirmando que ela estava em tudo submetido, dizendo que ela estava em tudo submetida e que ele a chamava como lhe parecia melhor. Toda vez que a Santa Esposa falava com ele, suas palavras eram como flechas acesas que vibravam no coração de seu marido mais casto, e o acendia sempre mais do que um amor ardente por Deus e um amor puro e santo por ela. Ao amanhecer, depois de passar a noite inteira em conversas sagradas, a Virgem disse ao marido José que ela morava em uma pequena casa em Nazaré, sua cidade, que seria adequada para eles, com todos os pequenos abrigos suficientes para sua pobreza, contanto que ele houvesse gostado e se essa tivesse sido a vontade do Altíssimo. Ela estava pronta para ir lá viver em sua quietude. José, seu santo marido, ficou muito satisfeito com o que sua esposa lhe disse, e eles concordaram com ir no templo orar e implorar a Deus para que tivesse manifestado sua vontade divina a esse respeito, bem como em todas as ações que eles fizeram. E embora sua Santíssima Esposa soubesse muito bem o que Deus queria, ela manteve isso em segredo, esperando que Deus se manifestasse ao marido José, porque ela queria em tudo e por todo depender de seus mandamentos e ordens. Ela queria ser submissa ao marido. Uau! Eles foram, portanto, de manhã cedo para o templo e ali ficaram muito tempo a orar. E Deus manifestou a José sua vontade, que consistia em viver em Nazaré, sua cidade. Ele disse a mesma coisa novamente à Santíssima Virgem depois que terminaram a oração. Eles retornaram ao pequeno albergue e ali José perguntou à esposa o que ela deveria fazer para cumprir a vontade divina. Mas ela implorou a ele
que ele lhe dissesse o que precisava. O santo manifestou tudo à sua esposa, dizendo também que ele também estava disposto a fazer o que Deus lhe havia manifestado, e ela confirmou que ele havia dito a ela e acreditasse que essa era a vontade do Altíssimo, isto é, que eles fossem para Nazaré, sua cidade, louvando a Deus que manifestasse a sua vontade. Decidiu partir imediatamente. O santo encontrou um animal pobre e o carregou com todas as coisas necessárias para a sua viagem e com o pouco que tinha. E ele decidiu deixar Jerusalém, ainda mais porque estava livre de todo o trabalho e não precisava fazer nada aqui. Determinados, a partir de amanhã seguinte, eles foram primeiro ao templo orar e depois conversaram novamente com o sacerdote que os havia casado, pedindo sua bênção. Olha que lindo, gente. Uau! Não é difícil viver isso aqui na Terra. Não é difícil, gente. A santa esposa também se despediu daqueles com quem ela estivera no templo, e em particular com quem ele cuidou dela. E a bênção dela deixada, né? A Santa Ana, com certeza. A Ana, né? Que cuidou dela, a madre dela. Os dois cônjuges sagrados deixaram o templo depois de orar, adorar e louvar a Deus, embora o santo marido sempre desejasse morar em Jerusalém, para poder frequentar o templo. Apesar disso, ele saiu muito feliz, bastando, como disse, ter a bela sorte da companhia dos santos dos santos. E a companhia dos santos dos santos, sua esposa mais pura e sua esposa mais pura, né? A companhia de Deus e de sua esposa mais pura. Não tendo mais nada a desejar no mundo, estando completamente satisfeito e dizendo muitas vezes ao seu Deus: meu Deus, você me fez uma graça tão grande ao me dar a guarda da sua favorita e amada donzela Maria, que agora não tem mais nada a desejar, enquanto nela meu espírito encontra tudo o que sabe desejar e suas palavras me confortam o suficiente. Ela é um tesouro que sempre será mais apreciado por mim, pois eu sempre conheço seus méritos e sublimes virtudes que você a preencheu. Então, dirigindo-se à esposa, ele disse: acredite, esposa minha, que Deus me fez uma graça muito grande em dar você como minha companheira, que agora não sei nada mais do que desejar, apenas o cumprimento da vontade de Deus e me ocupar em tudo para servir nosso Deus. E minha sorte não será curta, porque eu posso mantê-lo com o trabalho que farei para agradar a Deus e a você, e que me ocupo no trabalho que aprendi para meu sustento. Quando Deus quer que eu faça outra coisa mais tarde, e que for do seu agrado, aqui estou pronto para fazer tudo. A estas palavras, a Santíssima Esposa, imagina que linda, a alegria dessa mulher, meu Deus do céu, respondeu com grande humildade e muita prudência, sempre submetendo à vontade do Altíssimo e à de seu marido José, e com essas humildes respostas, José sempre se deleitava mais nela e sempre admirava suas virtudes de tal maneira que ele costumava dizer a si mesmo: se eu não soubesse quem é minha esposa e se não a conhecesse como filha de Joaquim e Ana, certamente diria que ela teria descido do céu, pois me parece que uma criatura humana não é capaz de tanta virtude e tanta graça. Ela desceu do céu, sim, no ventre da Ana. Então ele agradeceu seu Deus por se dignar a enriquecer e privilegiar ela acima de todas as outras criaturas. Uau! Uau! Uau!